marido, Antônio, faleceu quando eu tinha 43 anos. Um infarto fulminante no meio da noite. Acordei com o barulho do corpo dele caindo ao lado da cama. Um som que ainda ecoa na minha memória nos dias de hoje. Depois daquele dia, tudo caiu no profundo vazio na minha vida. O sorriso dele, a voz do barulho das chaves na porta, tudo se foi. E eu fiquei sozinha, com nossa casa cheia de fantasmas. Meus filhos Daniel e Caroline, já crescidos, cada um no seu canto, seguiram com as próprias vidas e com suas famílias. Me ligavam, visitavam e tentavam até me animar, mas era algo impossível. Por mais que eu tivesse amigos, vizinhos e uma rotina que me mantivesse ocupada, o pior barulho era o da solidão. Era ela quem me abraçava com a frieza da madrugada de inverno e me fazia questionar até o meu lugar neste mundo. Eu me chamo Silvana, tenho 52 anos e sou viúva, como disse. Moro em Londrina, no Paraná. Mas hoje resolvi contar aqui para vocês não algo sobre meu marido, mas algo que passei e que me fez sentir muita vergonha. Estou fazendo uso de seu canal para contar porque sei que tem muitas mulheres passando pelo que eu passei, mas falo pelas que ainda estão prestes a passar. A verdade é uma só. Quem deveria sentir vergonha não somos nós as enganadas, e sim eles. Hoje eu tenho ciência disso, mas custou muito para que eu entendesse. Tudo começou quando eu me tornei, como eu disse, uma sombra de mim mesma. Uma mulher que antes organizava jantares, que viajava com o marido e que tinha uma vida social ativa. Agora era a mulher que passava as noites assistindo TV, folheando álbum de fotos e conversando com as paredes. Eu me sentia invisível, como se minha existência dependesse totalmente da presença do meu marido. A viuvez me roubou não apenas o companheiro, mas a minha própria identidade. Perdi a alegria de viver, o vício de vida. 2 anos depois, num surto de coragem ou desespero, não sei, acabei criando um perfil de namoro depois de ver um comercial na TV. Eu me sentia ridícula. Para ser bem sincera, por este motivo eu escondi de todo mundo. Uma mulher viúva apenas há 2 anos, com quase 50 anos, digitando "Oi, tudo bem?" para desconhecidos? Era como se eu estivesse me rebaixando, entrando num mundo que eu só via nas novelas. Um mundo de gente desesperada por atenção, e eu nunca tinha sido assim. Me sentia vulnerável, exposta, e meu coração batia forte de vergonha a cada mensagem enviada. Mas a solidão é um deserto tão grande que qualquer oásis, mesmo que seja uma miragem, parece redentor. Foi quando ele apareceu. Caio, um perfil impecável, fotos de viagens, legendas inspiradoras, ar de um homem bem-sucedido e extremamente sensível. Dizia que era um advogado e que trabalhava fora do Brasil. Tinha até um sotaque elegante. O papo dele era tão bom e um jeito doce de me ouvir. Falava de livros, de receitas, de filmes antigos. Parecia até ler minha alma. Me mandava bom dia todas as manhãs. Lembrava até do nome da minha mãe. Me fez acreditar que a solidão era algo temporário, que ele mesmo havia passado por isso e que um novo capítulo da minha vida estava prestes a começar. Dizia que queria me levar para conhecer a Toscana, ver se pode, e que me apresentaria aos seus amigos e familiares. Caio preencheu todos os vazios que a solidão havia me apresentado. Fez-me sentir vista, amada e, o mais importante, desejada. Como não poderia deixar de ser, acabei me apaixonando, não apenas por ele, mas pela ideia de quem ele era, pela promessa de uma nova vida que eu poderia ter. Em 2 meses eu já acordava com as mensagens daquele homem. Meu coração batia acelerado todas as manhãs. 6 meses naquela nossa conversa e então ele disse para mim que estava apaixonado também. Seguimos conversando apenas virtualmente. Ele então começou a enviar flores para minha casa, mesmo morando fora. Meus filhos então notaram como eu estava melhor. Ainda assim, preferi manter em sigilo pela ocasião. Seguimos nos apaixonando cada vez mais, eu e o Caio da minha imaginação. Numa tarde, ele me ligou dizendo que estava com um problema no banco da empresa onde trabalhava lá em Angola, que precisava mandar um valor aqui para o Brasil e não conseguia movimentar a conta por causa da burocracia.
Falou que era temporário. Só precisava de R$ 2.500 para resolver aquela situação e vir ao Brasil. Assim era bom que poderíamos nos encontrar. Pode parecer uma tremenda bobagem para quem escuta, mas eu estava muito envolvida com aquele homem. Não dá para imaginar algo como um golpe quando se está numa situação como a que eu estava. Então eu fui e fiz o que ele pediu, exatamente como me ensinou. Depois vieram outros pedidos. Eu vou pagar tudo, meu amor. Já comprei as passagens. Dia 16 eu chego aí. Mandou até fotografia das passagens. A verdade é que a cada promessa dele um valor maior ainda era feito. Tive de vender uma pulseira de ouro que ganhei da minha mãe. Peguei o empréstimo consignado no banco e fiz outras besteiras como até penhorar minha casa. No total foram R$ 68.000, um valor considerável para mim, que juntava com o suor do meu trabalho e da pensão que meu marido me deixou. Mas eu estava vivendo uma grande mentira. Negava todos os sinais de alerta que a minha intuição, essa minha velha companheira, tentava me mostrar. Até que um dia ele simplesmente desapareceu. Acordei e o bom dia dele não estava lá. Fiz uma ligação de vídeo ao qual ele não atendeu. Apenas silêncio. O mesmo silêncio da minha casa vazia no meu luto que não vivi. A ficha não caiu de uma só vez. Ela veio em doses homeopáticas. Eu paralisei quando vi o perfil dele desativado. Meu corpo tremeu todo. O ar me faltou. A vergonha de mim mesma foi me consumindo. Vergonha de ter sido enganada, de ter sido ingênua, burra. Eu não conseguia contar sequer para minha melhor amiga. Me sentia suja e desvalorizada. Perdi o sono, perdi peso, perdi a vontade de sair de casa. Comecei então a me esconder do mundo e de mim mesma. Meu filho mais velho, Daniel, só descobriu quando me encontrou no banheiro caída. Ele já desconfiava porque eu estava enrolando ele para ser fiadora em um aluguel. Meu filho, sempre correto, precisava de uma pessoa, pois havia se mudado para São João a trabalho e precisava alugar um apartamento. Pedia para mim os documentos da nossa casa porque precisava de um fiador que tivesse um bem no nome. Mas a casa não era mais minha. Ou melhor, era, mas estava hipotecada. Havia feito um empréstimo com ela como garantia, como Caio havia ensinado. Os juros eram bem mais baixos assim, segundo ele. Naquela manhã, meu filho foi até a nossa cidade, porque eu já não atendia os seus telefones. Foi então até a minha casa. Quando me encontrou naquele estado deplorável dentro do banheiro, meu filho se apavorou. Chorou junto comigo e ligou para minha filha. Me apertaram pensando que eu tivesse descoberto alguma doença grave ou que tivesse retomado a tristeza pela morte do pai deles. Juro que neste momento o que eu mais queria na vida era que aquilo fosse verdade. Só que não era. E eu não podia mais esconder dos meus filhos aquilo que eu tinha feito, embora a vergonha me consumisse por completo. A revolta deles não foi comigo, mas com Caio, o golpista. Procuraram o rapaz por toda a parte, mas essas pessoas são muito bem treinadas. Foi meu filho quem me levou a um grupo de apoio às vítimas de golpes como aquele que eu sofri, em sua maioria membros de mais de 50 anos. Foi lá que eu conheci uma dona chamada Dona Yolanda, que tem 74 anos hoje. Ela havia caído num golpe semelhante ao meu. Só que no caso dela, o homem ainda pedia fotos íntimas, que depois divulgava na internet maliciosamente. Ela me olhou com a sabedoria de anos e me falou: "Filha, vergonha eles é quem devem sentir. Você só buscava por amor e isso não é crime, muito menos pecado." Chorei 3 reuniões seguidas e não conseguia contar a minha história para eles. Ela era apenas mais uma como todas ali. Mas a cada história que eu ouvia, a culpa diminuía um pouco. Saber que não era a única e que a minha dor era a dor de muitas mulheres me permitiram que eu me visse como alguém vulnerável emocionalmente, não apenas burra. Mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, que haviam sido enganadas por homens que sabiam exatamente onde tocar, na solidão e tristeza de cada uma. A cada golpe sofrido eu sentia um pedaço da minha alma voltando para casa. Até que um dia eu contei a minha, do começo ao fim, sem esconder nenhum detalhe. Fui acolhida por aquelas pessoas e confortada.
não porque tive coragem de falar, mas porque eu estava tentando sobreviver àquele fato. Hoje eu posso falar para vocês com orgulho que sou uma das organizadoras daquele grupo. Falo em escolas para educação de jovens e adultos, realizo palestras, ajudo outras mulheres a não caírem na mesma armadilha que eu. Me sinto triste quando percebo o quanto esse tipo de caso cresce. Ainda me impressiona o que as pessoas são capazes de fazer uma com as outras e o tempo de suas vidas que investem para tomar-lhes dinheiro. Eu ainda estou pagando os meus empréstimos, mas os meus filhos quitaram a hipoteca da casa. Mas eu pago de cabeça erguida, porque a Silvana que aquele homem enganou morreu junto com aquela ilusão. Hoje eu posso não ser a mais esperta das mulheres, mas tenho força de vontade suficiente para ajudar outras como eu, para que elas não caiam em golpes sujos como aquele. A reflexão final e a maior lição que aquele golpe me deixou não foi sobre o dinheiro perdido, mas sobre o amor que eu precisava dar a mim mesma. O amor próprio, autoestima, valorização da minha história e da minha vida. E poderia deixar essa vida fechando o livro da nossa história de uma forma indelével, mas isso não aconteceu. Isso porque eu não amei a mim mesma. Eu ainda sinto muita falta do meu marido, mas hoje eu entendo que a busca por amor não pode ser um atalho para se fugir da solidão. Ela precisa ser um caminho de cura e de reencontro consigo mesma. Para quem está viúvo, eu deixo um conselho de ouro, Luísa. O luto precisa ser completo. Nada vai aplacar a dor da perda, nem mesmo um novo amor, ainda que esse seja verdadeiro. A dor da ilusão é tão cruel quanto a de uma perda. Vão por mim. Olhem para si mesmas, respirem fundo e digam: eu não tenho culpa das maldades de ninguém. Lembre-se que o amor que você tanto procura mora dentro de você mesma. O golpe me roubou muito dinheiro, sim, roubou, mas me devolveu a mim mesma, algo que eu havia perdido. Ano passado eu estava palestrando em uma cidade aqui perto. Um homem no final da apresentação veio para falar comigo. Era viúvo também e da minha cidade. Falou que me conhecia por conta de uma palestra que eu dei na prefeitura. Falou que eu tinha salvado a vida dele e que estava prestes a cair num golpe muito parecido ao meu. Me agradeceu e enquanto falava olhava no fundo dos meus olhos. É um homem gentil, sincero e não conseguia ver nele a menor sombra de malícia. Não posso mentir que me apaixonei por ele. Nunca senti sequer um frio na barriga, mas eu senti uma profunda paz. Ele me convidou para tomar um café e eu aceitei, mas o meu trauma de me relacionar fez com que eu o afastasse de mim. Mesmo assim, compreensivo, ele sempre entendeu. Hoje somos amigos e nada mais. Escrevo isso enquanto ele brinca do lado de fora com a minha neta, que veio este final de semana para nos visitar. Meus filhos ainda torcem para que algo a mais aconteça entre ele e eu, mas somos duas almas feridas, seguindo com a vida, tentando nos curar da maldade alheia. Mas por enquanto nos basta apenas a nossa amizade.